Ao vivo de Brasília, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, falando neste momento. Vamos acompanhar um trecho. De financiamento, nós estamos empenhados nisso. Espero que o governador Ibanez tenha ido também nessa direção. Ameniza a responsabilidade dele, ministro? Esse é um julgamento que cabe inicialmente à Polícia Federal, depois ao Ministério Público e ao Judiciário. Eu considero que, do ponto de vista político, nós que estamos do governo federal devemos sempre buscar a maior união e colaboração e diálogo quanto possível. Então, todas aquelas que queiram, de fato, ajudar a esclarecer os fatos, nós consideramos como algo positivo. Quanto à situação dele de afastamento, a situação penal, enfim, não cabe nenhuma apreciação política. Como foi o encontro aqui com a ministra? O que vocês discutiram? Eu considero essa visita ao Supremo voltada a duas mensagens principais. A primeira delas é que, assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia, disse isso a ministra Rosa. E a segunda mensagem é da união. Nós reiterarmos que o extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla união nacional. União, portanto, que ultrapassa os poderes, as instituições e deve abranger a sociedade, porque os terroristas se nutrem exatamente da inoculação do pânico. E é por isso que há essa reiteração. Todas as senhoras e senhores e a nação brasileira está vendo essa tentativa de, nas próximas semanas, reeditar atos. Já há novas convocações para atos no dia 16 de janeiro, há tentativas de ataques a infraestruturas nacionais. E nós precisamos deixar claro que isto, além de ser crime contra o Estado Democrático de Direito, politicamente falando, um crime contra a sociedade, uma vez que significa dizer que, novamente, nós vamos ter que mobilizar milhões e milhões de reais para prover segurança e infraestruturas a prédios públicos ameaçados por pessoas que podem e devem esperar a eleição de 2026, quando, democraticamente, novamente, será eleito o novo presidente da República. O presidente Lula tem reiterado, e eu ratifiquei essa mensagem à ministra Rosa Weber e ao Supremo, de que nós consideramos que os três poderes unidos têm esse dever de pacificar o país, mediante a imposição da autoridade da lei e a manutenção de um clima de diálogo. Quantas pessoas já foram identificadas, ministro? O PF já conseguiu identificar? Nós estamos, nesse momento, na realização da audiência de custódia. Nós temos essas pessoas presas, aproximadamente 1.200 pessoas presas. Já há prisões que foram efetuadas após o evento, as senhoras e senhores sabem. Há mandados de prisão já expedidos, que serão cumpridos nos próximos dias, de modo que não há um limite quantitativo. O que nós podemos afirmar é que nós ainda temos, infelizmente, centenas de pessoas que indiretamente participaram desses atos. E todos serão investigados, todos serão apresentados pela Polícia Federal ao Poder Judiciário, uma vez que às vezes demora alguns dias, algumas semanas, meses, quiçá. Nós estamos vendo isso no caso do Capitólio, nos Estados Unidos, mas assim como lá, aqui também, nós vamos prosseguir nas investigações para que a democracia seja adequadamente protegida. E a situação do Anderson Torres? Do ex-presidente Bolsonaro, depois dessa minuta que foi encontrada ontem. A minuta tem uma relevância política óbvia, no sentido de mostrar mais uma vez e sempre que todo esse encadeamento de atos terroristas obedecia a uma maquinação, a um ardil político, a uma estratégia política. Esse documento funciona, portanto, como uma ratificação, uma confirmação daquilo que já sabíamos, que havia e há, lamentavelmente, uma orquestração política por trás do terrorismo no Brasil. E, do ponto de vista jurídico, claro, o documento será apreciado pelas autoridades competentes, mas ele funciona como uma espécie de elo, um elo que faltava para a compreensão plena de todos os atos que se sucederam desde o dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro. Então, o documento é como se fosse uma peça relevante em um quebra-cabeça que está sendo montado, e este quebra-cabeça, na verdade, é um itinerário criminoso. Qual é a possibilidade da apuração da responsabilidade de militares? Vir parar aqui no Supremo e que a Polícia Federal possa apurar também eventual responsabilidade aí de militares do Exército pelas invasões?
Nós temos duas situações sobre os militares. A primeira é que nós temos a competência constitucional da Justiça Militar para os chamados crimes militares. Nós temos um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar, que prevê o chamado IPM, o Inquérito Policial Militar. Então, essa é a primeira instância, é a instância principal, eu diria, de apuração de responsabilidade de ações ou omissões perpetradas por militares. Nós temos, sim, uma outra possibilidade, que aí depende do relator aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que poderá, sim, considerar que tudo está no âmbito deste inquérito que ele conduz. Eu não conheço nenhuma decisão ainda sobre o tema, mas, com certeza, ele tomará algum desses dois caminhos. Penso que, nesse primeiro momento, ainda não houve, repito, ainda não houve a identificação de responsabilidades individuais deste ou daquele agente público militar. O que não haverá, é importante consignar isso com toda a firmeza e, ao mesmo tempo, com toda a serenidade. Não podem existir na democracia zonas de imunidade, porque zonas de imunidade conduzem a zonas de impunidade e zonas de impunidade conduzem a novos crimes. Então, ninguém tem salvaguarda absoluta para não ser investigado. Então, isso existe para os agentes privados, existe para os agentes públicos, civis ou militares. Prejuízo, tem algum balanço do... Nós estamos no caso dos prejuízos, tratando a estas alturas de mais de 10 milhões de reais, porque houve os danos materiais, que já foram dimensionados, que constam daquela ação da AGU, há outros que estão sendo dimensionados. Teremos também os danos morais coletivos, porque houve destruição de patrimônio histórico de modo irrecuperável. Então, com certeza, as ações de reparação que serão promovidas chegarão a centenas de milhões de reais, porque nós estamos falando dos danos materiais, nós estamos falando de ações por danos morais coletivos em face do patrimônio cultural histórico, nós estamos falando da indenização pelo gasto dos estados federados, do Distrito Federal e do Governo Federal para se proteger do terrorismo. E nós estamos falando, portanto, de ações que chegarão a centenas de milhões de reais que devem ser cobrados dessas pessoas, porque a cada ameaça que é feita como esta que agora circula, significa dizer que os aparatos estatais, federais e estaduais e distrital, no caso, deverão ser novamente mobilizados. E o custo disto é pago por quem? É pago pelas senhoras e pelos senhores, pelas famílias brasileiras que precisam de educação, de saúde, de segurança contra os crimes patrimoniais, contra os crimes contra a vida. Ou seja, quero dizer objetivamente, o terrorismo sempre mata. Ele pode matar diretamente ou pode matar indiretamente, mas o terrorismo mata. Isto não é videogame, isso é crime. E, portanto, nós vamos manter a lei funcionando, a lei atuando e renovando esse apelo de pacificação nacional.